E aí, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o quadrinho mais estranho já feito por Lourenço Mutarelli, tá? E o livro em questão é este aqui em minhas mãos. Quando meu pai se encontrou com o ET, fazia um dia quente, publicado em 2011 pela Companhia das Letras, tá? Então fica aí que eu vou falar tudo sobre esse quadrinho. Novamente, quadrinho mais estranho já feito por Lourenço Mutarelli. Mas antes, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder novos vídeos e, claro, faça a nova pré-venda aqui da Editora Comic Zone, que é justamente dele, Lourenço Mutarelli. Nós estamos falando de Sequelas, que reúne quadrinhos de 1988 até 2010, histórias curtas produzidas pelo autor para revistas, para fanzines. Tem diversas histórias inéditas, nunca antes publicadas. A gente tá falando aí das aventuras do Pato Camaleão, estamos falando da série de tiras Ensaio sobre Bobeira, originalmente publicado nas páginas do jornal Estadão e nunca antes compiladas em nenhuma publicação. A gente também tem a republicação de Hacking. Então, 216 páginas recheadas de material inédito, nunca antes visto, nunca antes compilados em um livro. Tudo isso pode ser seu através do primeiro link aí na descrição com 30% de desconto. E, cara, garanto pra vocês, esse livro é uma joia, é um passeio por toda a trajetória desse cara que eu considero o maior quadrinista do Brasil, beleza? Então, aproveitando aí a desculpa do lançamento, eu tô resenhando aqui essa semana diversos quadrinhos do Lourenço que eu nunca tinha falado aqui no canal antes. No caso, já falei sobre a Caixa de Areia, falei sobre os sketchbooks dele, vou deixar linkado em algum lugar aqui na tela. E hoje chegou a vez de quando meu pai se encontrou com o ET, fazia um dia quente. E esse quadrinho, quando eu digo que ele é muito estranho, ele é muito estranho sim, mas não no sentido negativo da palavra estranho. Ele é estranho porque é fora do convencional. Ele é inusitado, ele é diferente, ele é estranho, tá? Então o que acontece? Esse livro foi produzido em 2011 e lembre-se, nesse momento o Lourenço ele já tinha parado com os quadrinhos, né? Em 2001 ele fez O Cheiro do Ralo, né? Que foi o seu debut no mundo aí literário e foi muito bem recebido por figuras como Arnaldo Antunes, Chico Buarque, Marcelino Freire. Ele foi realmente abraçado pela comunidade literária de uma forma que o mundo dos quadrinhos nunca fez com ele, né? Ele sempre foi muito maltratado no universo lá dos autores de quadrinhos, mas o mesmo não aconteceu nesse mundo aí dos escritores. Então ele foi muito bem recebido e ele falou, bicho, quer saber, meu lugar é aqui, né? E depois que ele fez O Cheiro do Ralo, ele fez O Natimorto, A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, Jesus Kid, O Teatro das Sombras. Ele fez muitos livros e ele estava decidido a nunca mais voltar para os quadrinhos. Ele volta momentaneamente em 2006, quando ele faz A Caixa de Areia, porque ele já tinha um compromisso firmado lá com a Devir, mas esse livro, né, A Caixa de Areia, era para ser o seu último, né? Só que quando em 2011, a Companhia das Letras, a sua editora, chega para ele e fala assim, Lourenço, faz aí um gibi pra gente. Eu faço não quero não. Não, mas faça aí. Não, rapaz, já falei, não quero mais saber dessa história de quadrinho. Não, mas faça. Não quero. Não, então tome aqui esse caminhão de dinheiro, né? Aí o Lourenço ele não pôde dizer não, né? Só que ele falou, tá, tudo bem, eu vou fazer um gibi, mas eu vou fazer um gibi que não venda. Ele falou assim, eu vou fazer um gibi que não venda. Completamente fora do convencional, fora do que você normalmente esperaria de um quadrinho. Então já começa pelo formato, né? É esse formato widescreen. Não é quadrinho, é quadrão, tá? São esses quadros enormes aqui, né? Um quadro por página. Também, com exceção da primeira página, não tem diálogos, tá? São só esses recordatórios aqui. Então ele quer fazer um gibi que não venda. Mas além disso, em 2011, o editor dele na época disse que, Lourenço, você fala muito sobre seu pai. E você fala muito também sobre Burroughs. Então não fale sobre nem seu pai, nem sobre Burroughs. Se você leu A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, você sabe do que eu tô falando, sabe? O Lourenço, ele já tem essa escrita obsessiva. E quando ele tá obcecado por alguma coisa, ele fala sobre aquilo assim de forma, né, circular.
Então esse livro, que ele fez em 2008, foi o livro que ele fez antes, imediatamente antes desse aqui, ele tava falando muito sobre Burroughs. E o editor dele da época falou, pelo amor de Deus, não fale sobre seu pai, não fale sobre Burroughs. E daí ele, beleza. Aí o livro assim se chama Quando Meu Pai, tipo, o pai já tá no título, e pra completar, o pai dele aqui no livro, cadê? Deixa eu encontrar a imagem. É o Burroughs. Então, o cara fala assim, não fale sobre seu pai, não fale sobre Burroughs, e daí ele bota o pai dele como Burroughs, sabe? Então, isso é o típico Lourenço Mutarelli, sabe? Você não pode dizer a ele o que não fazer, porque ele vai lá e faz exatamente aquilo que você não queria que ele fizesse. E daí isso produziu um quadrinho que, como eu disse, é estranho, mas é também muito interessante. De fato, não é o quadrinho mais comercial. Eu acho que pro cara que curte mais quadrinho, sabe, normalzão assim, ele vai bater o olho nisso aqui e vai dizer, vou comprar outra coisa, sabe? Eu acho que é um livro assim que interessa bastante a quem curte o Lourenço Mutarelli, a quem curte arte, mas o leitor de quadrinho convencional, ele não vai se amarrar nisso aqui, né? E sem contar que o Lourenço faz um esforço consciente de tornar esse livro o mais não comercial possível, né? Isso não sou eu que estou dizendo não, tá? Isso aí ele já falou em várias entrevistas. Então quando ele faz esse primeiro quadro aqui do velho, do pai, se encontrando com o ET, dizendo assim, calorão, hein? Ele faz isso aqui para que o cara na livraria abra, veja isso aqui e fala assim, meu irmão, que merda, não vou comprar isso não, sabe? Então é um esforço consciente. Mas como eu disse, ele consegue, mesmo com isso, fazer um quadrinho muito interessante para as pessoas que apreciam esse olhar peculiar do Lourenço Mutarelli. Então, falando sobre história, sobre o que trata esse quadrinho. O personagem principal, o narrador, na realidade, é o filho, né, que não aparece, e ele vai contar a vida do pai. Antes, durante e depois o suposto encontro com o ET. Então, a família dele é uma família bem, né, normal. O pai e a mãe são casados há décadas. Eles estão juntos ali mais por conveniência e por hábito, por costume, do que necessariamente por amor. Né? Você vê que é aquele casal de velhos que tá acomodado no lugar deles, que tem aquela rotina, sabe? Aquela mesma coisa todos os dias e tal. Tudo isso muda no dia que a mãe, infelizmente, sofre um acidente envolvendo um caminhão e morre, né? Isso vai impactar profundamente a vida do pai e é a partir daí que as coisas começam. O pai é um cara com hábitos muito estranhos. Ele tem um hobby, né, que é de desmontar e montar máquinas. Preferencialmente máquina de costura e máquina de escrever, né? Então ele compra essas máquinas antigas e tal, ele desmonta e monta, só que a peculiaridade, e eu acho isso muito engraçado, como é que o Lourenço ele pensa nessas coisas. Ele nunca consegue montar o negócio direito. Então, se tá funcionando, quando ele desmonta e monta, o negócio não funciona mais. Então ele nunca conseguiu montar uma dessas máquinas e fazê-la funcionar. Ele sempre quebra. Mas é o hobby dele, né? Ele faz isso com máquina de costura, com máquina de escrever, ele adora isso. E além disso, no mesmo lugar onde ele compra essas máquinas, ele também compra fotos. Mais fotos de pessoas desconhecidas em ocasiões lá estranhas. Então, ele gosta de colecionar isso aí. Ele tem uma caixinha especial em que ele guarda essas fotos e tal. Então, sempre que ele pode, ele compra essas, sabe, essas fotografias de gente esquisita aí, né? Eu nunca ouvi falar disso. Assim, quem tem o hobby de colecionar fotos de gente estranha, sabe? Mas o pai, ele tinha. Então, a mãe, ela morre, o coroa fica muito triste e, uma forma de distrair, né? O irmão do pai, no caso o tio do narrador, convida ele para ir pescar, né? Então os dois saem, né? Vão pescar e o pai, ele vê uma luz estranha, né? Ao longe, assim, no local em que eles estão pescando e sai para atrás dessa luz. E passa uns dias desaparecidos, né? O irmão dele tenta ir atrás, mas não consegue, e o dia amanhece, ele vai lá nos bombeiros, só que os bombeiros não podem ajudar, tal. Passa uns dias até ele reencontrar o irmão.
E daí o pai diz que ele encontrou o ET. Só que ninguém sabe se ele encontrou realmente um ET, porque ninguém viu, né? O pai dele estava sozinho, sumiu por uns dias e volta dizendo que encontrou um extraterrestre, né? Então será que ele encontrou mesmo ou será que ele está louco? E toda a família pende mais para a segunda opção, afinal de contas já é um homem de idade e tal, que não gira muito bem, né? Veja os hobbies que eu acabei de citar, né? A fotografia de gente estranha e quebrar máquina. E daí ele acaba passando os seus últimos dias em um asilo, né? Os filhos decidem lá que, ó, velho já tá mais pra lá do que pra cá, vamos colocar ele no asilo e tal. E assim se encerra a história. O que é interessante aqui, primeiro, as imagens, elas não são necessariamente ligadas à história que está sendo contada ali assim, no texto, né? Texto e imagem, elas não dialogam diretamente. Às vezes você vai ver uma imagem e ela só vai fazer sentido para você páginas à frente. Da mesma forma que imagens que você vê mais para frente tem a ver com coisas que ele disse lá atrás. Então é tudo meio embaralhado, sabe? Tudo meio nublado assim. A arte inteira ela é feita em tinta acrílica. E isso torna isso muito legal, torna a arte muito legal, porque à medida que a história avança, você vai vendo a imagem do pai, né, que parece bastante com William Burroughs, se desfazendo, né, uma coisa meio liquefeita, assim, uma coisa que é algo próprio da... Ah, parece o Kurt Vonnegut também, tá? Olha aqui o... que é outra coisa que falaram pro Lourenço. Ó, não fala muito de Kurt Vonnegut não, que você tá exagerando também. Mas olha só. Então a imagem, ela vai ficando cada vez mais... vai se desfazendo, né? Esse quadrinho, ele também tem muito a ver com memória. E é por isso que ele faz esse exercício de mostrar, de embaralhar imagem e o texto, para fazer você exercitar sua memória. Você está lendo alguma coisa e a imagem já passou nas páginas atrás, então, sabe? Também tem relação com o hobby, né, de colecionar fotos e tal. Então, assim, nessa tentativa, olha essa imagem aqui, que foda, né? Então, nessa tentativa do Lourenço de fazer o quadrinho mais estranho possível, ele acaba criando coisas que são realmente, assim, narrativamente falando, bastante interessantes. Um quadrinho que, de fato, não é dos mais comerciais, mas que eu diria é obrigatório para você que é fã do Lourenço Mutarelli. E quanto mais você conhece sobre a sua obra, os seus livros, mais você consegue apreciar isso aqui, tá? Então é um quadrinho que é estranho, mas que é fortemente recomendado. Beleza, pessoal? Então tá aí. Quando meu pai se encontrou com o ET, fazia um dia quente, publicado em 2011 pela editora Companhia das Letras. Me fala aí nos comentários se você já leu isso aqui, o que é que você achou, tá? Se você não leu, você deu vontade de ler essa resenha aqui, me fala tudo aí nos comentários, vamos continuar o debate. E em breve volto aqui com mais dicas de leituras e mais dicas de Lourenço Mutarelli, né? Vamos continuar falando dele. Lembrando que a nossa pré-venda de sequelas continua no ar com 30% de desconto através do primeiro link aí na descrição. Beleza, pessoal? Agora eu vou ficando por aqui, como sempre. Não esqueça de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comiczão!